Shalom, a paz do Senhor para os irmãos e irmãs. É com grande alegria que eu retornei aqui hoje para podermos meditar nessa poderosa palavra. É com muita alegria mesmo que eu quero compartilhar com vocês dessa poderosa palavra, porque é por meio dessa palavra que nós testificamos do poder de Deus, é por meio dessa palavra que nós aprendemos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, é por meio dessa palavra que nós alcançamos conhecimento em tudo que vem do Senhor. E só para lembrar aos irmãos e irmãs, meu nome é Giovânia. Então vamos lá. No livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. 2 Reis 20, de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouve a tua oração, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, quando eu li essa palavra, eu percebi alguns pontos positivos, porque naqueles dias, né, o rei Ezequias estava doente e essa enfermidade era para a morte dele. Veio para poder matá-lo. Então Deus enviou o quê? O profeta Isaías na casa dele para avisar que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. Só que qual foi a atitude de Ezequias? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Bom, já que era uma profecia, já que o profeta foi levar algo de Deus para ele, então ele poderia simplesmente ter concordado, ter aceitado daquela maneira. Mas não, ele sentiu o desejo de quê? De orar. Ele sentiu o desejo de pedir ao Senhor. E por essa atitude de quando ele vira o rosto para a parede e ora, ele é uma atitude de humildade que ele usou. E ele começa a falar para o Senhor, né? Para o Senhor lembrar que ele tinha andado diante do Senhor com fidelidade, com interesse de coração, e ele fazia o que era reto diante dos olhos do Senhor. E chorou muitíssimo. Então, é por meio dessa oração, o Senhor pediu a Isaías novamente que voltasse na casa dele para quê? Para avisar ele que ele tinha ouvido a oração dele, que ele tinha visto as lágrimas de Ezequias e que ele ia curar Ezequias e que ao terceiro dia ele ia subir na casa do Senhor e que iria ainda acrescentar mais 15 anos na vida dele e que ainda ia livrar ele das mãos do rei da Síria, por aquela cidade que ele ia defender, mas por amor dele, de Deus, e por amor de Davi, o Senhor falou. Então, irmãos, eu vejo aqui que muitas vezes nós podemos estar passando por situações que alguém chega e fala que não tem mais jeito para você, que não tem mais saída. Mas só que a oração, ela é algo que Deus nos ensinou desde o início de toda a humanidade. A oração existiu.
Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente presencia Jesus orando, Jesus ensinando a orar. Então, a oração, ela faz parte da vida do cristão, ela tem que fazer parte. Porque a oração, ela é o caminho principal, ela é a ponte que liga o homem a Deus. É por meio da oração que nós falamos com Deus. É por meio da oração que eu manifesto aquilo que está dentro de mim. É por meio da oração que eu exponho para Deus aquilo que eu penso e sinto. Só que tem uma diferença. Muitas vezes nós usamos a oração para acusar Deus de coisas. Muitas vezes usamos a oração para, tipo, como se fosse obrigando Deus a fazer algo por nós. Não, Deus ele só vai fazer aquilo que ele quer. Na verdade, quando Ezequias pediu isso ao Senhor, já estava na vontade do Senhor de fazer. Era a vontade do Senhor, então a gente tem que lembrar que tudo que Deus faz é da vontade dele e não da nossa. Mas só que Deus quer ouvir da nossa boca o nosso clamor, o nosso desejo, por quê? Muitas vezes ele fala algo, mas a gente tem que expor aquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo. Mas só que temos que aprender uma coisa, a fazer da maneira certa, a não agir com soberba, a não agir achando que Deus tem que obedecer. Não. Ezequias aqui ele usou um momento de oração, mas com humildade, com simplicidade. Então é isso que Deus quer de nós: humildade, simplicidade, obediência. Se formos ler o texto todo, nós vamos presenciar mais na frente falha de Ezequias. Deus acrescentou os 15 anos para ele, mas lá na frente houve uma falha. Ele falhou como rei, ele não seguiu exatamente aquilo que era para ter sido feito até o final. Então, outra coisa também que eu quero compartilhar com os irmãos, muitas vezes, quando o problema é comigo, eu oro, mas e quando o problema é com o outro? Eu vou me importar? Eu vou deixar para lá? Na verdade, a oração, ela não deve ser usada só para o meu interesse próprio. A oração, ela tem que ser usada por interesse do meu próximo, porque muitas vezes o meu próximo, ele também está precisando do meu socorro em oração, ele está precisando de uma ajuda em oração, e muitas vezes eu só penso em orar pedindo algo para mim, para si próprio, e não para o outro. Então a oração ela foi feita nesse sentido. Deus ensinou, Jesus ensinou a orarmos. Deus ensinou o homem o caminho da oração, porque é por meio dela que nós vamos alcançar a cura, é por meio dela que nós vamos alcançar livramentos, é por meio dela que nós vamos conseguir vitórias em muitas batalhas. Então é por meio da oração que eu vou conquistar muitas vezes o meu caminho na presença do Senhor, porque é por meio dela que eu vou alcançar a voz de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes Deus ele fala algo conosco e a gente não entende, mas a gente precisa ter sabedoria para pedir. E depois que Deus concede aquilo, eu tenho que continuar seguindo com sabedoria. E muitas vezes não. Às vezes, nós, como seres humanos, usamos a oração para conseguir algo, e depois que Deus concede, o que, que a gente faz? A gente lá na frente vai desobedecer. Então, a gente tem que seguir em obediência o tempo todo. É não pedir hoje e amanhã desobedecer. Não, eu tenho que seguir em obediência àquilo que o Senhor quer. Eu tenho que buscar sabedoria e seguir em sabedoria e conhecimento. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra do Senhor o tempo todo, porque ela nos ensina o caminho certo que devemos seguir. E a oração, ela não pode ser esquecida, ser deixada de lado, porque é por meio da oração que eu vou alcançar. A fé também, porque a fé é algo que move o coração de Deus. Eu quero orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, eu quero te agradecer, te engrandecer por tudo que tu és, porque o Senhor nos concedeu, o Senhor nos ensinou a oração, porque é por meio da oração que o Senhor nos ouve, é por meio da oração que o Senhor traz a cura, a vitória sobre nós.
Então eu quero pedir pela vida de cada irmão e irmã que vai ouvir essa mensagem, que eles possam estar meditando nessa palavra, buscando a tua face em oração com humildade, com sabedoria, para que essa sabedoria e essa humildade ela seja sempre, nunca com soberba, nunca com um desejo altivo diante do Senhor, mas que tenhamos sabedoria, discernimento e humildade diante de ti. Então eu oro pela vida de cada um e que essa mensagem ela seja compartilhada, que nós possamos compartilhar para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem de salvação e de conhecimento. Então eu te agradeço por esse momento, em nome do Senhor. Amém.